Olá, todo mundo! Já que vocês ontem me deram um cano conta da chuva, nada mais justo do que eu trazer para vocês aqui um pouco na aula, pois senão vocês não vão conseguir entender. O tema da aula de ontem, gente, seria a teoria geral dos recursos. Então vamos começar a explicar aqui um pouco sobre recursos e eu vou tentar fazer esse vídeo aqui da forma mais sucinta possível, ok? Gente, primeira coisa eu preciso explicar para vocês o princípio do duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição, ele diz que toda decisão dada, ela merece ser revista, ou seja, é um princípio garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal, quando diz: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Ou seja, toda decisão, isso aqui é um braço do princípio do contraditório, pois toda decisão dada de um tribunal pode ser revista por um outro órgão colegiado, que é o que ele fala aqui, órgão colegiado. Por que um órgão colegiado? Entenda-se que o juiz é um ser humano. Como ser humano, ele erra bastante. Por ele errar, ele pode cometer grandes erros e as decisões dele devem ser revistas para ter certeza que ele errou, que ele aplicou certo. Então, para se ter certeza que o julgamento foi justo, você o faz por um órgão colegiado. O que é um órgão colegiado? 3 juízes, vários juízes que vão rever a decisão, ok? Prosseguindo, temos aqui os tipos de recurso que estão previstos no artigo 994 do CPC. 994 do CPC. Para você olhar no seu código aí, sempre ver, tá? Esse rol aqui, gente, ele é taxativo, ele não é um rol exemplificativo. Logo, vocês têm que entender que não passa disso. Então nós temos aqui os recursos de apelação, agravo de instrumento, agravo interno, que é o chamado agravo regimental, que nós vamos explicar futuramente, embargo de declaração, recurso ordinário, que é o aplicado ao mandado de segurança, até a apelação do mandado de segurança ao recurso ordinário, recurso especial da segunda instância para o STJ, recurso extraordinário da segunda instância para o STF e o agravo em recurso especial extraordinário, que é o agravo quando você tem um recurso especial extraordinário não é recebido. Então você faz o agravo para destrancar o recurso e fazer ele subir. O embargo de divergência que nós iremos explicar. Vamos lá. E aqui nós temos os verbos que eu sempre pego no pé de vocês com esses verbos. Os verbos são interpor um recurso. Você sempre interpõe um recurso. Opor, quando você fala de embargos. Então os embargos você sempre opõe. Impetrar, sempre que você usa um remédio constitucional, seja mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, você vai impetrar aquele remédio. Beleza? Efeitos do recurso, nós temos 2 efeitos, o efeito devolutivo e o efeito suspensivo. O efeito devolutivo significa que toda a matéria discutida no processo será remetida para a segunda instância. Vai ser devolvido para o tribunal para que ele faça a análise do que? Do mérito, ok? Então este é o efeito devolutivo. Agora o efeito suspensivo, ele diz que a execução estará suspensa até a decisão do julgado. Ou seja, é um efeito que ele não é regra. A regra é que o recurso, todo recurso seja recebido em efeito devolutivo. O efeito suspensivo, ele é uma exceção quando do recurso estiver se prejudicando a parte contrária, que pode ser executada, o desembargador ou o juiz que receber pode aplicar o efeito suspensivo. Então suponhamos, eu venço uma ação contra fulano de tal e fulano tem que me pagar 10 mil reais. Ele recorre. O recurso, ele é recebido apenas no efeito devolutivo, ou seja, apenas remete-se a matéria ao tribunal. E eu posso começar a execução através do quê? Da execução provisória da sentença. Eu posso formar a carta de sentença e quando o recurso estiver sendo julgado, eu começo a iniciar a fase de execução. Porém, se tiver um caso de relevante urgência e manifesto grave perigo à parte contrária que estiver sendo executada,
o juiz ele pode sim estar aplicando o efeito suspensivo. Deste efeito suspensivo, para-se a execução e o processo aguarda o seu julgamento. Ok? Então este é o efeito suspensivo. Quando vocês entrarem com recurso, sempre peçam também o efeito suspensivo, certo? Peça que ele seja, quando vocês fizerem a petição de interposição, sempre escrevam: requer seja recebido o presente recurso em efeito devolutivo e efeito suspensivo. Prosseguindo, quem pode propor um recurso? A parte vencida. Princípio da sucumbência. Apenas quem perdeu uma ação pode recorrer. O terceiro prejudicado também pode. Então, se é um exemplo, uma ação que envolve um bem imóvel e a pessoa que está residindo no bem imóvel não é parte do processo, mas é prejudicada, ela pode recorrer. E o Ministério Público, por ser o custos legis, o fiscal da lei, sempre que ele estiver aplicando a situação como fiscal da lei, ele pode recorrer. Então, suponhamos, eu tenho aqui um divórcio. Um divórcio litigioso em que a parte, o homem e uma mulher. Porém, o Ministério Público entende que a sentença é desfavorável ao menor. Quem representa o menor? O Ministério Público, por ser fiscal da lei. Então, neste caso, o MP pode estar recorrendo. E o recurso também existe de ofício. Todo recurso que ele é desfavorável à fazenda pública, ele acontece de ofício. Então, a sentença que é desfavorável à fazenda pública, ainda que o procurador perca o prazo recursal, o juiz ele deve remeter de ofício ao tribunal. Este é o recurso de ofício. Recurso adesivo, ao artigo 997. Esse recurso aqui é muito interessante, eu uso ele bastante. Quando em alguns casos que você tem muitos pedidos. Ele diz o que? Cada parte interporá o recurso independente no prazo com as observâncias das exigências legais. Aqui o parágrafo 1º. Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer um deles, poderá aderir o outro. E o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo lhe aplicáveis as mesmas regras desde quando há requisitos de admissibilidade e julgamento nos tribunais. Gente, recurso adesivo é assim: a sentença foi procedente em parte. Eu venci em parte o processo. Eu não quero recorrer, eu acho que aquilo que eu ganhei já está suficiente. Então eu passo meu prazo de recurso. O prazo ele abre com prazo comum, né? 15 dias para ambas as partes. Eu não quero recorrer, a parte contrária recorre. Então eu, no prazo das contrarrazões, eu vou aderir ao recurso dele. Então eu vou fazer o meu recurso será como um parasita que vai grudar no recurso dele e vai subir conjunto. Tanto que se o recurso dele não for admitido, o meu também não será. Ele é como se fosse um parasita que sobe no recurso do outro. Ok? Este é um recurso adesivo. A desistência do recurso poderá ser feita a qualquer tempo e sem anuência da parte contrária de ninguém. O recurso é seu. Você pode desistir à vontade. A desistência não impede a questão na análise de repercussão geral ou julgamento de recursos especiais repetitivos. E a renúncia independe da aceitação da outra parte. Aqui o legislador foi até retórico. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Isso aqui se chama preclusão lógica. O que é a preclusão lógica? Eu pratiquei no processo um ato contrário à minha vontade de recorrer. Logo, se eu, por exemplo, saiu a minha sentença, eu tenho 15 dias para recorrer. No 5º dia eu vou e faço acordo com o autor. Protocolamos um acordo. Passou-se alguns dias, 2 dias, eu me arrependo do meu acordo e faço recurso. Meu recurso não será aceito pela preclusão lógica, pois é o que diz o artigo 1000. Eu aceitei expressamente a decisão. Como? Eu fiz um acordo. Eu aceitei, eu pratiquei um ato contrário à minha vontade de recorrer. Então, consumi um ato processual contrário à minha vontade de recorrer. Não poderei mais apresentar recurso. Prosseguindo. Consideres a aceitação tácita prática sem nenhuma reserva de ato incompatível com a vontade de recorrer. Onde cabe recurso? Dos despachos de mero expediente, que são aqueles despachos que falam de juntada, eles não cabem recursos. Despachos feitos pelo diretor de secretaria ou de cartório. A decisão ela pode ser impugnada no todo ou em parte. Então, não necessariamente eu devo atacar a totalidade da decisão. Então, se eu tenho uma ação de danos morais e materiais
e eu venço apenas os danos materiais, eu posso recorrer dos danos morais, eu posso não recorrer, eu posso recorrer do valor. Eu não preciso atacar toda a sentença, eu posso atacar apenas uma parte dela, outra parte eu concordo expressamente. Então, suponhamos, eu perdi uma ação de danos morais e materiais. Eu entendo que os danos materiais são devidos mesmo que eu tenha feito tudo, acho que os danos materiais eu vou pagar para me livrar logo. Mas os danos morais eu não concordo. Eu posso recorrer só dos danos morais. Ou eu posso aceitar até os danos morais, mas eu posso recorrer pelo valor. Eu posso recorrer só para diminuir o valor que eu não concordo com o valor arbitrado pelo juiz. Entenderam? Eu posso recorrer em todo ou em parte da decisão. E dos prazos, gente, começa a contar o prazo da intimação e a contagem é feita em dias úteis. Apenas em dias úteis. Então, vamos aqui olhar que às vezes a OAB, ela gosta de pegar um pouco com prazo, tá? Ó, o prazo, ele vai começar contando assim, só um minuto. Vamos ver aqui o prazo. Se eu tenho uma intimação que foi feita no dia 1º, que é uma sexta-feira, o meu prazo começa a contar no primeiro dia útil subsequente, ou seja, dia 4, certo? Se minha intimação foi no dia 5, ele começa a contar no primeiro dia útil subsequente, que é o dia 6. Se foi no dia 30 e no dia 1º era um feriado, o primeiro dia útil subsequente é o dia 4 e você vai contar dias úteis. Então, suponhamos que saiu a intimação no dia 1º, então vamos contar 15 dias. Começa a contar o primeiro dia útil subsequente. 4, 1, 2, 3, 4, 5 dias úteis. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dia 22 é o meu último dia de prazo. Entenderam? Assim que você vai contar um prazo recursal. Prosseguindo, cambada. Vamos prosseguir aqui que tem trampo. Opa, deixa eu voltar. Continuando, o recurso dos litisconsortes. Opa. Desculpem, prosseguindo. O recurso dos litisconsortes. Quem são os litisconsortes? Pluralidade num polo determinado, ou seja, pluralidades de autor ou pluralidades de réu. O recurso feito por um dos litisconsortes a todos se aproveita, salvo se distintos ou opostos seus interesses. Então, suponhamos que eu ingressei com uma ação de perdas e danos contra A e B, por responsabilidade solidária. A perdeu o prazo de recurso, mas o B recorreu. O recurso de B, ele serve tanto para ele como para o A também, porque eles têm o mesmo interesse. Agora, se ambos tiverem interesses distintos no processo, aí não tem como. Aí o recurso de um não aproveita o outro. Requisitos para recorrer. Eu tenho que perder a sucumbência. Eu preciso ser sucumbente. Tempestividade. O recurso tem que ser interposto dentro do prazo legal. Preparo, ele deve ter o preparo, ele tem que ter as custas. Então você vai juntar, você vai peticionar na petição de interposição dizendo que você está com as custas recursais, você tem as custas e pode remessa e retorno juntados no processo. E adequação, ou seja, o recurso ele tem que ser adequado àquela decisão. Você tem um princípio sim chamado fungibilidade, ou seja, se eu fizer uma apelação, escrever o nome agravo de instrumento, mas é uma apelação, ela pode ser recebida como uma apelação. Só que ela não vai ser fungível se estiver atingindo o erro grosseiro. Por exemplo, se da sentença cabe apelação, eu não posso agravar. Eu posso sim colocar um recurso com outro nome, que é o pedido imediato. Lembra aquela aula de pedido imediato? Por conta disso, é importante. Eu posso atacar com o nome, mas eu apenas errei o nome. A peça inteira é uma apelação. Aí o erro não é grosseiro. Mesmo que eu nomeie de agravo de instrumento, o juiz ele pode receber como uma apelação ante a fungibilidade. Agora, se eu fiz exatamente um agravo, aí é erro grosseiro. Aí o recurso ele é inadequado. Ele não pode subir. Aqui está mais ou menos a estrutura de uma petição de recurso. Eu tenho aqui a petição de interposição, que ele é dirigido para o juízo que o proferiu a decisão. Então, uma apelação, por exemplo, ele vai estar sempre aqui dirigido àquele juízo
que proferiu a decisão. Aqui você vai pedir para que seja recebido e processado o recurso e remetido. Se você quiser, pode e deve também acrescentar que você quer prazo, porque você quer que seja a parte contrária intimada para apresentar contra-razões. E aqui é a parte que você vai apresentar ao tribunal. Então aqui a interposição, você está interpondo o recurso, isso é para o juiz. Isso já não é mais para o juiz, isso é para o tribunal que vai julgar. São as razões recursais. Então você vai sempre começar aqui fazendo uma saudação, né? Dando os dados do processo e fazendo uma saudação. Egrégio tribunal, colém da turma se for justiça federal, colém da câmara se for estadual, eméritos julgadores. Faça uma introdução. Depois da introdução você começa aqui a fazer um breve síntese processual. Você começa a falar do processo. Aí entra aquela mesma estrutura, gente. Fatos, direito e do pedido. Ok? E do pedido ele sempre vai ser assim. Requer-se receber o presente recurso ao final dar total provimento à pretensão do recorrente, a fim de que aí você coloca a sua intenção que você quer que seja revista a decisão. Pode terminar desta forma, gerar este tribunal com a mais lide e mais justiça. Se quiser pedir intimação no nome do advogado, também pode, mas não é requisito para a OAB. Mas o recurso, gente, sempre vai ser em tese deste jeito aqui os pedidos, ok? Não muda muito. Aqui um outro exemplo aqui de embargos de declaração para pré-questionamento, uma petição proposta no tribunal. Olha como é que é o endereçamento do tribunal. Excelentíssimo senhor doutor desembargador, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então você vai peticionar para quem? Para o próprio órgão. E aqui a mesma coisa, as razões de embargo. E você começa a falar aqui da omissão e tudo mais, ok? Então você sempre vai ter a petição de interposição para o juízo que proferiu a decisão e a petição de razões recursais. E as contrarrazões, gente, são aplicadas ao princípio do contraditório. Não se contesta um recurso, se apresenta contrarrazões e é o mesmo prazo que se faz as razões, ok? Caminho recursal, para vocês entenderem, quando você faz um recurso, ele sobe para o tribunal. O tribunal, ele é mais ou menos assim. Ele tem um relator, um revisor, um revisor e um terceiro juiz. Ou seja, o relator recebe o seu recurso e ele vai ver se ele pode ser admitido, se não pode ser admitido, e vai dar o seu voto. Ou seja, ou ele vai votar pelo provimento do seu recurso ou pelo não provimento do seu recurso. O revisor, ele vai rever o voto do relator. Então ele pode dar uma decisão contrária, ele pode acompanhar a decisão do relator. E o terceiro juiz, ele é aquele cara que vai ver se os dois estão julgando certo, ou ele pode dar um voto de Minerva, ele pode dar um voto diferente. Aqui, mais ou menos uma sessão de julgamento. O presidente da Câmara ou da turma, ele abre, faz um resumo do voto, passa para o relator. O relator faz o relatório do processo. Se tiver um advogado para fazer sustentação oral, esse cara aqui, não é obrigatório nem a presença do advogado, tá? Um julgamento. Se tiver aí, abre-se a palavra para ele e depois começa seu julgamento. Ele vai dar as fundamentações de por que ele joga daquela forma e vai dar o voto final dele, se ele julga provimento ou improvimento. O revisor pode votar diferente, o terceiro juiz também. Geralmente os dois acompanham o relator. E do acórdão, o acórdão é assim, gente. A decisão em segunda instância é um acórdão. Então, ele vai ter aqui uma certidão, aí depois ele vai ter aqui o dispositivo como se fosse a própria sentença. Ele vai dizer como ele é. Então, ele vai estar falando que aqui, acórdão julgar um procedente incidente de condenação, votação unânime. Então, votação unânime o quê? 3-0. Podia ser votação parcial, que é 2-1. 2 julgaram de uma forma e 1 julgou de outra. Ou 3-0, votação unânime 3-0. Todos julgaram daquela forma. Após aqui começa um voto. Então, um voto é a mesma coisa que uma sentença, gente. Relatório, fundamentação e dispositivo. Beleza? Vamos lá. Da decisão monocrática é a decisão do relator. O relator, quando recebe seu recurso, ele dá uma decisão monocrática, ou seja, ele recebe seu recurso, ele pode negar o seu recurso por ele, sem levar para a votação da Câmara. Essa decisão monocrática que ele dá. E dessa decisão cabe o agravo interno ou o agravo regimental. Beleza? E na forma do provimento interno daquele tribunal.
tem os embargos de divergência, que eles são aplicados apenas para recurso extraordinário e especial, quando um julgamento divergir de outro órgão. Então, eu tenho, por exemplo, a terceira turma do tribunal do STJ, ele julgou de uma forma que a quinta turma entende diferente, aquela mesma matéria. Como você tem um tribunal superior, que a ideia dele é unificar a jurisprudência, ele não pode deixar votações distintas. Se uma turma julgou diferente da outra, você faz os embargos de divergência, aponta onde está a divergência, e nesta divergência, o que você vai fazer? Vai pedir para que seja julgado daquela determinada forma, e o tribunal vai unificar a sua decisão, se ele julga de forma A ou de forma B. Apelação. Gente, apelação é um recurso ordinário proferido contra a sentença. Então, apenas da sentença cabe apelação. Se no seu problema de exame de ordem estiver constando uma sentença, estiver falando teve determinada sentença, apenas se a sentença trouxer omissão ou obscuridade, você vai embargar. Mas é muito raro isso acontecer. Já apareceu sentença, você já vai coçar o dedo da apelação, certo? Então, você vai identificar a apelação porque o problema vai te falar que houve uma sentença. E no exame de ordem, o cabeçalho do problema traz sempre qual que é a tese, gente. Então, ele vai falar: Tício ingressou com a ação pedindo X, o juiz negou alegando Y. Se o problema diz que Tício ingressou com uma ação pedindo X, o juiz negou pedindo Y e você está pelo Tício, você vai fazer o quê? Você vai valer a alegação do Tício. A tese está lá. Você vai pegar tudo aquilo que o Tício falou e vai falar também. Às vezes tem uma coisa ou outra que o problema pode trazer que você vai ter que descobrir, mas são coisas que vão estar mais na cara, ok? Aí o artigo 1009, da sentença cabe apelação. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comprovar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interpostas contra a decisão final nas contrarrazões. Então, qualquer nulidade que você já tenha falado no processo, salvo por agravo de instrumento, ou seja, o agravo retido que será matéria do professor Luiz, ele vai ser suscitado em preliminar de de apelação. Se essas razões forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente pode ser intimado em 15 dias para se manifestar a respeito delas. O disposto no caput desse artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no 1015 integrarem capítulo da sentença. Aí depois vocês deem uma olhada nesse artigo e grifem eles, tá? Para quem peticiona, apelação eu peticiono para o juízo a quo ou para o juízo ad quem. Então, eu peticiono sempre o juízo a quo, ou seja, o juízo que proferiu a decisão. Aquele juiz que deu a decisão é o juiz que eu vou peticionar a apelação e vou pedir para ele remeter ao juízo ad quem, que é o juízo que vai julgar. Então eu peticiono, dirijo ao juízo a quo e peço que ele envie depois das contrarrazões para o juízo ad quem, que é o tribunal que vai julgar. Então, se é uma de primeira instância, eu vou peticionar para o juiz que proferiu a sentença. Se for, na verdade a apelação é só para o juízo de primeira instância, né? Então, agora, se você peticionar for o juiz que deu, seja estadual, seja federal, você vai peticionar para ele e pedir que ele envie para o tribunal. E o que deve conter? Nome e qualificação das partes. Então, você tem que qualificar novamente as partes no recurso. Exposição dos fatos e do direito. Você faz um breve resumo do processo e começa a explicar os fatos e do direito. As razões do pedido de reforma e decretações de nulidade, caso tenha. Então, o que é a fundamentação? É o do direito. O pedido de nova decisão. Então, você tem que pedir para que seja reformado para que seja dada nova decisão. Ok? Esse daqui, vou pedir para vocês, façam aqui sempre no 1009, achem onde está esse artigo aqui para vocês se virarem um pouco, achem e façam aqui o que? Grifem, para vocês fazerem um check-in quando fizerem um recurso, ok? Quando vocês fizerem um recurso, façam um check-in aqui onde está, isso aqui está na lei. Vocês acham onde está no código, para vocês procurarem um pouco, manusear o código e façam aqui o grifo da resposta recorrida às contrarrazões. Então, 15 dias, que é o mesmo prazo das razões. Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões do quê? Do recurso adesivo. Então, se eu no meu prazo de contrarrazão eu fizer um recurso adesivo, a parte que apelou, ela vai ser intimada para contrarrazar o meu recurso adesivo, sempre respeitando seu contraditório. Após isso, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independente do juízo de admissibilidade.
recebidos no tribunal, o relator pode decidir por nova decisão monocrática, pode dar o voto e passar para o julgamento, o que é toda aquela ordem que eu expliquei. O efeito suspensivo, gente, artigo 1012. Grifem o artigo 1012 no vademecum de vocês, para que vocês possam sempre fazer um check-in e olhar o problema, se a apelação ela demanda um pedido de efeito suspensivo, tá? Então, grifem isso no vademecum. Ó, além das hipóteses previstas em lei, começar a produzir efeitos imediatamente após a publicação da sentença que homologa a divisão e demarcação de terras, condena a pagar alimentos, extingue-se em resolução do mérito, julga improcedente os embargos do executado, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, confirma, concede ou revoga a tutela provisória e decreta a interdição. Então, ao menos que esteja dentro desse artigo aqui, no 1012, alguma situação dessas, a apelação ela vai ter efeito suspensivo, tá bom? Mas você sempre peça o efeito suspensivo. Questões debatidas. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-las por motivo de força maior. Você não pode inovar dentro de um processo em sede recursal. Você pode mostrar que não fez tais alegações dentro do processo por uma outra razão e suscitá-las na apelação. Mas você não deve inovar numa apelação, ok? Não há instrução probatória, você faz o recurso e apenas é revista a sentença. Então a apelação, gente, é para você rever a sentença, beleza? Eu vou deixar aqui este problema para vocês me resolverem, tá bom? Uma boa sorte a todo mundo aqui e eu espero que este problema seja me enviado por e-mail. Um abraço!